Olá, estamos começando mais um Destaques e Tendências aqui no AT Play TV, no canal AT Play TV, o programa que traz sempre novidades e produtos, serviços aos canoenses e região. Hoje a gente vai conversar com a Angélica Oliveira, que vai nos contar sobre mentoria sistêmica e grafologia. Ficou interessado? Então fica até o final desse episódio porque tu vai entender tudo sobre isso. Seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios, Angélica. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui e eu co-criei estar nesse lugar. Bacana. A Angélica Porto de Oliveira é enfermeira, mestra em saúde pública, especialista em saúde da família com formação em práticas integrativas, e ela vai explicar melhor sobre isso pra gente. Atua na área da enfermagem há 21 anos e no universo das mentorias há mais de 4. Bem, eu já falei, né, que ela vai explicar melhor, falei sobre grafologia. Ficou curioso? Eu já fiz o meu teste, eu ganhei meu presente aqui, eu fiz o meu teste, ela vai explicar melhor, leu a minha letra, vai explicar, fez uma leitura sobre mim, eu fiquei chocada, arrepiada, e ela vai explicar melhor pra gente sobre isso, já, porque antes, Angélica, eu queria muito que tu começasse explicando como é que tudo começou, como é que tu chegou até aqui. Então, é muito bom estar aqui. Como eu cheguei, então eu sou gaúcha, vim do interior do estado, resido aqui em Canoas há 10 anos, e eu nasci numa cidade muito pequena, uma cidade que não tinha nem faculdade. Mas desde criança eu já queria cuidar de pessoas. E eu sei muito bem, então, que é passar perrengue na estrada, ter dinheiro para pagar a faculdade, e muitas vezes, nesse ter dinheiro, ter dinheiro entre ou vou comprar um almoço ou eu vou fazer xerox. Então, eu sei muito bem o que é ficar horas e horas fora de casa, horas e horas na estrada. Como eu falei, a minha cidade era muito pequena, então ela não tinha Piratini, a primeira capital farroupilha. É bem lembrado sobre isso, que eu me orgulho muito de ter nascido lá. Então, eu sei o que é passar esses perrengues. E nessa caminhada, eu fiz muitas formações. Então, comecei como técnico, graduação, especializações, chegando no mestrado. E durante toda essa caminhada, eu tinha um objetivo. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu não sentia cansaço, eu não sentia isso. Mas quando terminou o mestrado, eu me encontrei no momento que eu estava muito cansada. E eu seria, naquela época, fruto do doutorado. Porque eu queria seguir caminhando nesse universo acadêmico. Só que quando acabou o mestrado, eu cheguei muito estressada. E naquele momento, eu precisava de ajuda. Então, aí começou a minha caminhada de eu entender esse mundo, desse universo da mente humana. E é muito engraçado que quando eu comecei essa caminhada, eu não queria cuidar de ninguém. Porque, na verdade, eu já cuidava das pessoas na área da saúde. E eu não sabia que era possível transformar pessoas. E quando eu comecei essa caminhada, então, foi para me ajudar. Naquele momento eu precisava de ajuda. Então eu precisei que alguém cuidasse de mim, da minha mente, para mim começar a entender esse universo. E eu comecei a conhecer a mente humana e eu fiquei fascinada por esse universo, vi tantas possibilidades que tinha. E há 6 anos e 3 meses atrás, o universo ele me colocou à prova disso. Eu estava saindo com uma amiga minha, a gente estava indo para jantar, assim, e ela disse para mim, amiga, eu tenho uma afta na minha boca, tu pode olhar? E aí eu fui olhar, então como enfermeira, já nunca tinha visto, na verdade, um câncer de boca igual o de livro, então aquele momento era a primeira vez que eu via aquela lesão. E eu disse para ela assim, amiga, quanto tempo faz? E ela falou, 2 semanas. Bom, primeiro, não é mais afta, porque se faz 2 semanas, já não é mais. Então, já fica aí a dica, né? Se alguém tiver, porque tudo aqui é aula. Então, se alguém tiver alguma situação, alguma lesão na boca e passou de 1 semana, fica atento, porque pode ser algo a ser investigado melhor. Então, depois passou esse tempo, eu disse para ela, olha, quem cuida dessa parte é o dentista. Então, eu preciso que tu vá na unidade para ele fazer uma avaliação. E ela foi na unidade para fazer essa avaliação, e na minha ignorância naquele momento, eu pensava assim, bom, ela é uma menina jovem, de 36 para 37 anos, não fumava, se alimentava bem, treinava, não tinha história de câncer de boca na família, então eu pensei, bom, deve ser algum câncerzinho assim, alguma coisinha, qualquer coisinha de leve.
E para minha surpresa, quando saiu o diagnóstico, era um dos cânceres muito agressivo. Então ele proliferava muito rápido. E aí ela chegou para mim, ela tinha ignorância então da gravidade daquele câncer, apesar de saber que era. Eu cheguei para ela e falei: olha só, amiga, eu não sei se funciona, porque eu tô estudando isso há pouco tempo. Mas eu estou estudando lá e através dos cursos e dos livros, tá falando que a gente pode mudar a nossa vida através disso. Só que naquele momento, a minha caminhada era muito maior na medicina tradicional. E a medicina tradicional ela é fantástica, ela tem muitos avanços, tem muitos estudos. E ela já avançou muito mesmo. Só que ainda tem limitação. E eu disse para ela, só que eu não sei se é possível, mas se tu topar, a gente começa. E ela foi a minha primeira cliente, sem eu saber que eu ia fazer isso. E aí começou então esse universo. Nesse processo entre descobrir o câncer e ir para a cirurgia, teve um intervalo curto, de mais ou menos 2 meses. Então eu comecei a aplicar nela, ainda sem ter formação até específica, mas aplicar nela tudo que eu sabia. Isso tu fala sobre, tem a ver com as práticas integrativas que tu tem no teu currículo? Eu também fiz nela a auriculoterapia, que ela é uma prática integrativa e hoje, inclusive, ela é reconhecida também pelo SUS como uma das PICs. Praticava gratidão, fazia reiki, que também é uma prática integrativa. E fazia, então, a programação neurolinguística, né? Trabalhando também com metáforas, trabalhando com o poder da mente, ressignificando essa mente. E nesse período, então, eu apliquei todas as técnicas que eu sabia, hipnoterapia, que também é uma prática também reconhecida pelo SUS, também está lá nas práticas integrativas, e eu apliquei tudo que eu sabia. Só que até então eu não tinha certeza se isso ia funcionar. Então, naquele momento, eu tive um dilema. Por quê? Quando eu estava na unidade de saúde, as minhas colegas falavam, Angélica, o que tu está fazendo não existe. Ela tem um câncer, então a médica, a dentista, elas me traziam para a terra. Dizia assim, Angélica, o que tu tá fazendo é loucura, isso não existe, porque ela tem um câncer, e o câncer dela, ela vai ficar sem a língua. E hoje uma pessoa sem a língua, ela não fala e se alimenta por sonda. Então imagina tu, aí, tem um diagnóstico, 36 anos e tu vai ficar sem a língua. Vai se alimentar por sonda. E eu lembro que elas falavam, mas ela vai ter vida. Eu falei, gente, que vida, né? Que vida. Que dureza. E aí eu disse para ela assim, então eu chegava com ela, fazia tudo que eu aprendi, mas eu tinha aquele momento que eu nem sabia se eu acreditava o que era possível. E quando ela foi para a cirurgia, ela entrou para a cirurgia, um médico olhou para ela, né, olhando a ficha dela, e disse para ela, tu sabe que tu vai ficar sem a língua? E ela disse assim, não, eu fiz um tratamento com a minha mente e meu câncer ele diminuiu. E ela entrou para a cirurgia brigando. E quando ela saiu da cirurgia, eu também estava muito ansiosa naquele momento, porque eu não sabia o que ia acontecer de fato. Apesar de acreditar, eu estava com mais tempo ainda na caminhada da saúde tradicional. Ela saiu falando. Então, foi o primeiro alívio que eu tive, assim, que ela estava falando. E 15 dias depois, ela recebeu o diagnóstico. E ali, para nossa surpresa, zerou o câncer. Então, naquele câncer, pela medicina tradicional, ela iria para rádio e para químio. Mas naquele momento que aconteceu, ela zerou o câncer. E ali foi meu primeiro divisor de água. Ali eu olhei para ela após isso e falei assim, ó, a partir de hoje eu vou estudar, porque a minha missão é ajudar as pessoas e entender que elas podem mais. E talvez alguém aí que está assistindo esse podcast, que vai ficar até o final, ou chama alguém, pode estar passando por uma situação de saúde. E muitas vezes não sabe o poder que a gente tem dentro da gente. Mas tu teve uma segunda aprovação, né, Angélica? O universo ele é muito bom e ele é bom várias vezes. Então eu comecei a estudar. E poucos meses depois a minha vida estava muito tranquila. E estava tranquila, estava tudo bem, eu estava estudando e eu tive uma queda, que foi a minha segunda queda. Essa queda, o que aconteceu? Eu tive um término de relacionamento que eu não esperava. E eu perdi a vontade de viver. Então eu não queria mais viver. Eu não queria fazer nada contra a minha pessoa, mas eu também não tinha mais vontade de viver. Como é comum isso? E como deve ter gente agora passando por isso, né? Então se tu tá aí assistindo, eu sei muito bem como tu te sente. Passar por aquele momento que tu não tem mais vontade de viver. E eu não tinha mais vontade de viver.
Então, naquele momento, e é muito comum, nós, profissionais da área da saúde, que cuida de alguém, terapeutas, todas as pessoas que cuidam de alguém, isso é o mais normal. A gente esquece de cuidar da gente. Porque na faculdade, né, na academia, o que eles nos ensinam? A cuidar do outro. Não tem uma cadeira lá que diga para o médico que ele tem que cuidar dele. Não tem uma cadeira para o psicólogo que diga que ele tem que cuidar dele. E olha só, desconfia do profissional que não se cuida. Tem que ter alguém para te cuidar. E eu descobri, naquele momento, que eu doei, e adivinha só? Eu não sou fortaleza, eu sou apenas uma fonte. Então, pega aí essa. Olha que interessante. Eu não sou fortaleza, eu sou apenas uma fonte. E talvez, em algum momento da tua vida, tu também achou que tu era uma fortaleza, mas tu não é. A gente precisa se abastecer. Tem que ter alguém para nos cuidar. E naquele momento eu precisei ser cuidada. E demorou, então, 45 dias. Então, eu fui a muitas igrejas, fiz várias terapias, conheci terapias alternativas, fiz reiki, fiz aurículo, fiz a programação neurolinguística, conheci a constelação, fiz muitas terapias. E em 45 dias eu me ergui. Então, hoje, eu digo, eu precisei me erguer para ajudar outras pessoas. Até então, eu nem sabia que era uma tristeza. Inclusive, eu não imaginava o que era isso. Como é que as pessoas ficavam tristes? Como pode? E aí aconteceu comigo. E uma coisa que eu aprendi é qualquer pessoa, não importa o momento da sua vida, ela pode estar no momento mais top. E eu estava num momento bem tranquila, mas ela pode ter uma queda, algo que ela não controla, e aquilo pode desestruturar completamente a vida dela. E a mente doente e o corpo doente também. Tu teve até um diagnóstico ruim, né? Você pediu pra produção que colocar, que o Angélica vai explicar pra gente, tu teve um diagnóstico de uma doença, né? Exato. Eu costumo dizer assim, ó, que eu sou a prova disso, né? Então, Deus, ele me colocou nessa missão de vida, e eu sou muito grata por isso. E muitas vezes a gente tem situações na vida e a gente fica achando que aquilo não é por que aconteceu isso comigo? Mas é para que isso aconteceu. E a minha vida eu precisei sentir isso. Então, se quiser colocar aí, eu comecei então a atender, continuei depois que eu me ergui, fiz várias formações, comecei a atender pessoas. E há 2 anos atrás, mais ou menos, foi 16 de maio o exame, então abril de 2022, eu comecei a atender. Então eu dormia muito pouco, dormia de 4 a 6 horas, e eu comecei a ter muito sono. Então eu era a pessoa que eu dormia em qualquer lugar. Eu dormia parada, eu dormia no banho, eu dormia na direção. Inclusive eu até colidia meu carro numa curva por estar dormindo. E aí eu tinha tanto cansaço que eu resolvi procurar uma clínica especializada em distúrbios do sono para diagnóstico e tratamento. E eu fui nessa clínica. E quando eu cheguei lá, a médica olhou para mim, olhou para o meu fisiotipo e disse assim, olha, Angélica, tu tem que dormir mais. E eu falei para ela, olha, nesse momento eu não posso dormir mais, mas eu conheço pessoas que dormem menos que eu e têm uma produtividade muito melhor. E aí, de tanta insistência, ela resolveu me dar alguns exames, e um deles foi a polissonografia, que é esse exame aqui. Que esse exame, como é que funciona? Talvez aí tu já passou por esse exame, ou talvez que tu precise de uma avaliação assim. Esse exame, tu vai, no caso eu fui para essa clínica mesmo, tu fica monitorando toda a tua qualidade de sono. E até eu destaquei ali, porque eu fiz exame, voltei então, peguei o exame para apresentar para a médica, e quando eu olho o exame, eu tive 269 apneias obstrutivas, ou seja, eu parei 269 vezes da noite. E com um grau aqui, então, né, com um diagnóstico de sono, apneia obstrutiva com grau acentuado. E o que significa isso, Angélica? Significa que eu poderia infartar a qualquer momento. Uau. E eu entrei lá no consultório e a médica, tá dormindo bastante? Eu falei, não, sigo dormindo a mesma coisa. E eu falei para ela, mas dá uma olhadinha no exame que parece que deu uma alteraçãozinha. Aí nós temos essa alteração aí já depois de um tempo, né? Aí ela teve essa alteraçãozinha e eu disse para ela naquele momento, antes de eu passar para esse segundo exame, naquele momento ela pegou um catálogo, né? E já disse, meu Deus, tu é uma bomba.
Então, tem que usar para onde a CPAP. O que é a CPAP? Para as pessoas que estão aqui e talvez não seja o termo técnico. Ele nada mais é do que um respirador para te dormir. Um respirador portátil. E aí eu lembrava da minha época lá de estágio hospitalar. Que aquele respirador fazia aqueles barulhos, sabe? E eu falei, meu Deus, como eu vou dormir com aquele troço fazendo aquele barulho? Que jeito? Como a pessoa dorme com isso? E aí ela pegou aquele catálogo, começou a me mostrar diversos CPAP e eu comecei, naquele momento, me deu muita vontade de chorar. E quando eu lembro dessa cena, inclusive, eu me emociono. E aquela médica, ela era melhor no que ela fazia. E eu respeito muito a área dela. Só que ela não entendia de mente, e muito menos da minha mente. E eu engoli o choro e eu falava comigo. Eu não sei aqui se tem alguém que também gosta de conversar com a gente mesmo. Eu acho que a melhor coisa que tem é conversar com a gente mesmo. Depois, se tu puder voltar aquele examezinho ali. E eu comecei, então, a pensar, Angélica, engole o teu choro e tu vai fazer alguma outra alternativa. E aí eu saí de lá, ela disse assim, Angélica, não, tu não tem um tempo, tu precisa comprar para onde esse aparelho. E eu falei para ela, olha, doutora, eu respeito o seu diagnóstico, mas eu não vou fazer isso. Eu vou tentar uma outra alternativa antes. E eu falei para ela que eu era uma estudiosa da mente humana, que eu ia fazer essa abordagem. E ela falou que eu estava em risco. Eu perguntei, qual o risco de tu morrer? E eu falei, tá bom, eu assumo esse risco, porque morrer todo mundo vai. Mas eu não aceito já ir para esse tratamento. Então eu saí de lá, pedi para minha irmã me aplicar, então, uma técnica, que é uma técnica que eu não consigo me auto-aplicar, então, que é uma técnica da programação neurolinguística, uma técnica também de respiração. E ela me aplicou. E apesar, e olha só que legal, deixa esse exame aí, porque agora eu lembrei de uma coisa aqui muito legal. Olha só que interessante. Então, apesar de eu ter, de fato, uma doença, porque a médica me avaliou e falou que a minha passagem de ar era pequena, então eu deveria ter doença de fato. 20% das doenças são, de fato, doença. Mas 80% das doenças não são doença. Elas vêm de ordens psicossomáticas. E quando tu resolve a mente, tu trata aquela doença, que na verdade ela não é uma doença. Pegaram essa? E o que aconteceu? Apesar da minha apneia ter uma causa física, fisiológica, da anatomia do meu corpo, ela, na verdade, ela tinha graus psicossomáticos. Então eu vou para essa terapia, faço 2 sessões com a minha irmã, retorno na mesma clínica, né? Na mesma clínica para fazer o quê? O novo exame, e agora era com titulação. E aí eu faço o novo exame e aí tá aqui, ó, 0 apneia obstrutiva. Então ali foi maio, aqui setembro do mesmo ano, 2022. Volto no consultório médico, a médica olha o exame novamente e tem um susto, né? E ela, como assim? O que tu fez? Tu foi no outro médico? Eu falei, olha, doutora, até fui. Fui sim, fui no otorrino, um otorrino que eu já me trato há muito tempo, inclusive já fiz cirurgia com ele. E o que ele te falou? Ele falou a mesma coisa que a senhora. Que, inclusive, ele falou que eu estava na melhor médica, a senhora é a melhor especialista aqui da região, ou, inclusive, até do país. Que o tratamento era esse mesmo. Então, eu saio de lá, respeitando também aquele diagnóstico, porque eu acho que cada um faz o melhor com o que tem e com o que sabe. E aí foi assim, né? Então, quando eu volto nessa médica, eu digo isso para ela, que ele disse a mesma coisa, que ele tava no... E aí ela perguntou, tá, mas o que tu fez então? Porque aí eu tava confundindo a médica, né? A médica tava mais confusa do que... Eu disse, o que eu fiz? Eu falei pra senhora que eu era uma estudiosa, que eu estudava a mente humana e que eu ia buscar uma outra alternativa. E ela falou, mas por que será que eu não anotei nada aqui? Eu falei, talvez a senhora não acreditou no que eu falei, mas eu respeito, porque é uma outra visão, é um outro ângulo. Então, eu saí de lá, ela ficou muito assustada, muito impactada, porque eu fiz na mesma clínica com a mesma pessoa, com todo o equipamento dela que é testado, e tá aqui o resultado. Então, eu tô aí para te falar, se tu tá passando por alguma situação de saúde, 80% das doenças não são doença. Então, pode ser que tu tenha alguma alternativa, indo para esse universo da mente. E dentro desse universo da mente também tem essa questão da grafologia que tu vai explicar para nós. Inclusive, pessoal, eu fiz aqui o teste, recebi o atendimento, né? E aí eu comentei, né, que eu fiquei arrepiada porque, enfim, ela me leu ali através da minha letra. Eu quero aproveitar, tu que chegou até aqui, né, tá acompanhando a entrevista com a Angélica,
te inscreve no nosso canal, aciona ali a sinetinha para receber notificações, né? Para acompanhar uma grade extensa de conteúdos que nós temos aqui no nosso canal, do streaming do Grupo Timoneiro, né? Muito mais que jornal. Se você quiser participar desse espaço aqui, destaques e tendências, mostrar o teu produto, marca, apresentar o teu serviço, entre em contato com a gente através do 3472-3022 e fala com um dos nossos consultores, beleza? Vai estar aí na descrição do vídeo também para aproveitar aí e chamar, né? O pessoal quiser contar também sobre suas histórias de vida, sua marca, seu trabalho, apresentar também, chama a gente aí que o pessoal está esperando aí para dar uma consultoria legal para vocês. Angélica, é contigo aqui a questão da grafologia e da minha história. Eu não sei o que tu quer contar aí, fica à vontade. Perfeito. Então, eu posso trazer um pouquinho desse universo aí, então, de como funcionou. Então, depois de toda essa caminhada, eu criei uma metodologia. Então, com base na programação neurolinguística, com base na constelação familiar e com base na grafologia. Então, como tu mesmo falou, né? Então, eu fiz inicialmente aqui contigo, eu falei para ela assim, eu faço questão, Simone, de te dar esse presente para a gente começar esse podcast. Para quê? Porque é muito mais fácil tu entender. Eu gosto de explicar na prática. Quando eu falo para a pessoa que é através... Então, eu vou explicar aqui, então, vou conceituar, então, cada tópico, só para ficar mais claro para todo mundo. Então, assim, a programação neurolinguística nada mais é do que a gente... é uma forma de comunicação e é uma forma de como as nossas memórias e imagens são guardadas. E na programação, a gente vai lá no útero da mãe, vai ressignificar essas memórias. Porque, na verdade, muitas vezes não é o fato que aconteceu com a gente, e sim a memória que tu guardou daquele fato. E na questão da constelação, quando, então, Bert Hellinger, que em 1970 ele começou com as constelações, ele conseguiu entender que, muitas vezes, o problema que um adulto, uma pessoa está passando aqui, tem a ver com o sistema familiar. E a gente traz de 7 gerações passadas. Então, muitas vezes, o que a pessoa ela resolve coisa aqui, mas ela precisa olhar para o seu sistema familiar. E esse sistema ele tem uma ordem para realmente ele fluir. E a grafologia nada mais é do que esse diagnóstico. É através do traço minucioso da letra, é possível, então, traduzir essa mente inconsciente. Então, para a gente entender melhor, eu vou tratar hoje, agora, como mente consciente, que é 5% de tudo que a gente acha que a gente é, e mente inconsciente, que é os 95% da nossa mente oculta. E como funciona? A grafologia, ela faz o quê? Ela mostra, tá? Então, aqui a letra, ela mostra a parte inconsciente. É os 95% que vem à tona. E como é analisado? Eu analiso num perfil completo da letra, 17 pontos, que eu vou analisar a questão modelo caligráfico, vou analisar a questão de imagem, vou analisar a questão de pressão, algumas letras reflexas, como ela se comporta, todos os espaçamentos, inclinação da letra, tudo e toda a folha em si eu vou estar analisando. E através dessa análise é possível então traçar um perfil grafológico completo da pessoa. Que aí, hoje eu te dei um mini perfil, que eu também vou presentear principalmente as mulheres, porque já que a gente está no mês de março, eu quero transbordar na vida das pessoas. Quem estiver aqui assistindo, vai estar aqui meu Instagram, tu vai lá no meu Instagram e fala, eu assisti o teu podcast, eu quero conhecer mais a grafologia, eu quero entender como funciona a minha mente, o que está pegando que eu não estou sabendo. E aqui a tradução na hora, assim, na hora, não tem conversa. E a letra, ela não mente, ela entrega tudo. Ela é bem fofoqueirinha, ela fala da vida da gente. Então, através disso, e além desse diagnóstico, a grafologia é possível o quê? A grafoterapia. Então, tudo que eu falei aqui é possível também tratar. Através de como? De 21 a 28 dias, fazendo um novo caminho neural, ou seja, uma escrita que eu passo com base no que tu deseja trabalhar para a tua vida, é possível, então, fazer esse novo caminho neural e ter um novo resultado da vida. Inclusive, a assinatura, se eu trabalhar só a assinatura ou se trabalhar a marca de
de uma pessoa, de uma empresa, só apenas isso muda muito. Porque a nossa assinatura é que chega primeiro no mundo. A nossa assinatura, a nossa identidade é a primeira coisa que chega para as pessoas. Isso é muito legal. Também faço isso. E hoje, dentro dos meus processos, então, eu tenho mentorias, tanto individuais quanto de grupo, e eu trabalho também com empresas, fazendo recrutamento, fazendo seleção de pessoas. Às vezes a pessoa quer contratar um profissional e ele não sabe como contratar. Então, através da letra, é possível ver se aquele profissional tem um padrão que a empresa deseja. Então, eu trabalho dessas formas, né? E tanto online quanto presencial também. E eu tenho uma mentoria de grupo, que ela é na mentoria individual, eu trabalho qualquer área da vida. E às vezes a pessoa me diz assim, Angélica, hoje inclusive, tu atende criança? 2 anos. Criança não tem problema. Quem tem problema é o adulto. Eu atendo adulto. Porque atendendo adulto, eu chego na criança. Eu não atendo a criança nesse caso. E eu poderia afirmar, 99,9% está relacionado ao adulto, não está relacionado à criança. Então, eu faço esses atendimentos. E na mentoria de grupo, voltando um pouquinho, não sei se ficou claro, a individual aborda qualquer temática, pode ser área física, financeira, profissional. E na de grupo, eu tenho uma mentoria exclusiva para mulher, uma mais focada na sexualidade, e uma outra que agora eu estou em lista de espera, que ela está aí já para sair. Já vai sair o lançamento e já sai a mentoria já em breve. É a mentoria para mulheres que desejam sair do menos da vida e ir para o mais. Aquela mulher que está passando por alguma situação emocional, aquela mulher que não sente mais libido, aquela mulher que não sente mais autoestima. Então, para ter mais alegria, mais felicidade, mais amor, mais tesão, para sentir mais a vida. Porque a gente veio para esse mundo para ser feliz. E esse é o nosso, né, é a nossa missão aqui. E eu costumo muito contar a historinha assim, quando tu chegar lá no teu dia final, não vai se te perguntar do que tu fez para os outros, mas é se tu foi feliz. E se tu foi feliz nessa trajetória, chamada vida. E eu percebo hoje em dia que muitas pessoas estão preocupadas, estão ocupadas, estão correndo com o dia a dia e estão esquecendo de ser feliz. E é tão simples ser feliz, e inclusive no final eu vou trazer algumas dicas aqui de como tu pode estar fazendo aí. Porque a minha missão é ajudar o maior número de pessoas através deste podcast, através de uma live, através das minhas mentorias, através de uma palestra, enfim, mas que eu chegue lá naquela casa onde tem uma pessoa e que ela está precisando. E que talvez como eu, ela já quis desistir da vida. Ou talvez como eu, já vivi uma situação de submissão dentro de casa pelo marido, pelo namorado. Ou, quem sabe, tem uma situação de saúde que precisa ser olhado. Então, a minha missão é essa, chegar no maior número de pessoas. Porque quando eu descobri esse universo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber, tem saída. O fundo do poço tem saída. E é isso o meu compromisso, essa a minha missão. Legal. Tu falaste comigo sobre antes, né, no bastidor, sobre uma escala emotiva. A gente tem uma imagem, não sei se tu consegue explicar pra gente por alto, alguma coisa nesse sentido daquela imagem ali, e como que ela pode ajudar nessa nossa conversa aqui. Pode colocar aí. Na verdade, eu vou esperar ela colocar. Já tá ali. Então, assim, essa escala vibracional, ela traz aqui para a gente entender um pouco a maior frequência que a gente deve vibrar, para a gente co-criar as coisas. Então, Deus é o Criador, e eu não falo em religião, inclusive eu respeito vim da religião católica, mas hoje eu me considero uma pessoa espiritualizada. Então, assim, Deus como Criador e nós como co-criadores. Então, como co-criador, filho de Deus, a gente nasceu para abundância. A gente nasceu para ter todas as coisas do mundo. E a frequência de maior cocriação, e é muito legal que, inclusive, os ensinamentos da religião e da ciência, eles se encontram em vários pontos. Um deles é com relação
a essa frequência. Então, eu gostaria de destacar, inclusive, alguns. Primeiro deles, eu, inclusive, trabalho dentro da minha mentoria, que a religião fala e que a ciência também traz, que é o perdão. E aí as pessoas têm, eu tenho ódio, eu tenho raiva, a pessoa fez alguma coisa comigo. Oi? A pessoa fez alguma coisa contigo? E aí, quando eu tô com ódio da pessoa, adivinha o que acontece com a pessoa? Nada. Mas o que acontece comigo? Eu tenho mais coisa ruim acontecendo comigo. E o perdão é uma coisa, ele é libertador. Nossa. Ele é libertador. Por que o perdão faz? O perdão, ele não tem nada a ver contigo. Eu vou te perdoar, Simone. Não. O perdão é porque eu não quero mais isso pra minha vida. Chega. Fica contigo. É pra mim me libertar daquilo. Porque cada um é responsável pela sua vida. Cada um é responsável por que se faz. Então, o perdão é um dos pontos que eu gostaria de destacar. O segundo dele é o amor. E o amor é o amor incondicional, o amor próprio, o amor por todas as coisas. E antes da gente começar aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu coloquei o pé aqui é: eu entrego com amor. Porque eu sei que vai chegar em quem precisa chegar. Então, quando te coloca a servir e trabalhar o amor, as coisas acontecem. Mas o primeiro amor que a gente tem que trabalhar é o amor próprio. E foi falta desse amor que me fez eu cair naquele fundo de poço. Então, o amor é um dos pontos muito interessantes que a religião traz e a ciência também traz. O outro é a alegria e ela está aqui. E o que é alegria? Aonde está a alegria não está doença. Sabia disso? Pega essa. Olha só que interessante. A alegria não consegue ocupar o lugar da doença. Então, se tu tá na doença, começa a assistir comédia, começa a dar risada, ver coisa engraçada para sair da doença. Porque essas duas não conseguem ocupar o mesmo lugar. Olha que interessante isso. Depois é a aceitação. E a aceitação é o quê? Aceitar as coisas. Sai da posição de vítima. Às vezes a pessoa ela perde tempo, ela perde energia falando que céus, Deus, lá como aquele desenhozinho, né? Lembrando. Mas faz o quê? Ela fica lá. Por que isso aconteceu comigo? É porque tu não sabe quem é minha mãe. Porque tu não sabe quem é meu pai. Porque não sei o quê. Sai, aceita. O que tu pode resolver, resolve. E o que tu não pode resolver, tá resolvido. Simples assim. Então, aceitar é um grande ensinamento que tá lá a religião trazendo, mas também a ciência traz sobre isso. Aceitar. Aquela coisa, né? Todo mundo tem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Todo mundo tem problema, né? A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? Porque ficar só sofrendo pelo que aconteceu não vai funcionar, né? Exato. O que eu vou fazer com isso, né? Agora. Exato. E eu gosto de usar essa palavra. E eu convido todas as pessoas que estão assistindo aqui que use, em vez de problema, vamos usar assim, eu tenho situações. A gente não tem problema na vida, gente. A gente acordou, tá aqui, tu tá nos assistindo, tu tem um celular. No mínimo, tu tem uma internet. Então, a gente não tem problema. Talvez os nossos antepassados, eles passaram muita dificuldade. Eles tiveram problema. Mas a gente não tem. A gente tem situações. E a gente deve resolver essas situações. Se a gente consegue resolver, resolve. E resolve logo. Mas se não consegue resolver, resolvido está. E a outra coisa que eu trago, que tem a ver também com a religião e também com a ciência, é agradecer. Olha que fantástico isso. E eu vejo muita gente falando aí, gratidão. Mas a gratidão não é para ser falada, é para ser vivida. Viver a gratidão. Porque é muito fácil eu dizer assim, Simone, comprei uma taça, comprei um carro, que ótimo. Eu queria aquilo na minha vida. Agora agradece o que tu não queria. Ou talvez aquilo que tu julga que é ruim na tua vida. Então, agradecer é agradecer todas as coisas. E quando tu agradece, tu corta aquele fluxo de ter mais coisa ruim. Quer ver uma coisa? Quem nunca aí, né? Tá atrasado para ir para trabalhar. Aí já vai escovar os dentes, salta a pasta de dente na roupa, vai sair correndo, esquece o celular, perde a chave, faz tudo. E aí a pessoa passa o dia todo naquela frequência e no final do dia ainda ela confirma, hoje meu dia tá horrível. Só acontece coisa ruim. Tá no trânsito, tem acidente. E aí o que acontece? Ela tá naquela frequência. Mas se acontecer uma coisa que ela julgou ruim, porque eu já fui essa pessoa, tá? Então eu posso falar com propriedade. Que eu reclamava.
Meu Deus, me atrasei. Que droga, não sei o quê. Agora eu agradeço. Agradeço. Porque, inclusive, um atraso que eu tive uma vez, que roubaram a lente do espelho do meu carro, me livrou de um acidente. Que morreu aquela família. E talvez podia ser eu estar naquele lugar. Então, muitas vezes, aquele atraso, aquela coisa que acontece na nossa vida, que a gente julga ruim, porque a gente está vendo só 5% da nossa vida, é a melhor coisa que deveria ter acontecido. Então, eu trago esses pontos para trazer. E aqui tem a escala, né? Vou deixar também aqui, vai estar lá também no meu Instagram, se tu quiser compartilhar, ver como funciona. Mas pensa bem interessante. Ó, ódio, inveja, tá lá no final. Insegurança, culpa, tá no final. E o que acontece nessa frequência aqui embaixo? É onde a gente menos vai cocriar alguma coisa. Então, se tu quer que a tua vida flua, que tu quer que teu financeiro melhore, teu relacionamento melhore, tu tem que, quanto mais para cima tiver nessa frequência, nessa escala vibracional, melhor vai ser o teu resultado. E lembre que há ali, ó, alegria, autoconfiança, liberdade, amor, admiração e apreciação, eles estão no topo. E não fui eu que inventei. Ela tá aqui, então, para te ver, usar e trazer para tua mente aí. Legal. Então, essa imagem a gente vai deixar também na descrição ali. Vai ter um link também, né, para esse formulário para quem quiser, né? Vai ter sim. O atendimento da grafologia ali. Na descrição do vídeo aqui, o nosso canal vai estar descrito ali também. Eu queria fazer um ponto Opa. aqui que eu lembrei. Eu estava falando sobre tudo isso aqui, e nesse momento de eu chegar até aqui, e tá hoje aqui fazendo um podcast, falando, e eu lembrei de alguns perrengues de desafio. E eu gostaria de falar, porque eu acho que a minha missão também é inspirar outras pessoas e outras mulheres. Porque talvez aí, ou até tu, né, Simone, tem muita coisa para contribuir, e muitas vezes a gente fica pensando que tem vergonha de fazer uma live, tem vergonha de ir para um podcast, tem vergonha de fazer uma palestra, ou falar até com 2 pessoas ali. Ajudar. E uma coisa que eu gostaria de destacar, que nessa caminhada, que me impactou muito. Primeiro uma coisa que me matou. Foi uma pessoa que ela tinha mais autoridade que eu. E, na verdade, ela não tinha mais autoridade que eu. Eu dei mais autoridade para ela. Então, ela acabou tendo mais autoridade. E logo lá no início, quando começou a pandemia, que as pessoas começaram, então, a ir para o digital, eu fui chamada para fazer algumas lives. E apesar de eu me comunicar e falar muito tempo no presencial, de fazer grupos, palestras, eu não era do digital. Acho que a nossa geração, né? A gente chegou meio a... Quem é aqui, né? Tem a nossa idade, que a gente fez 20, a gente não é da era do digital. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer e essa pessoa olhou minha live e falou assim: Angélica, tu fala muito mal na internet. Então, o que eu fiz? Eu me calei. Eu dei poder a essa pessoa e eu me calei. E eu parei de falar na internet. E fazem 1 ano e 2 meses que eu quebrei a caixa. Que eu falei, foda-se, agora eu vou falar. E eu tô aqui para te falar. Quantas vezes tu fica pensando no julgamento do outro? Quantas vezes tu dá poder a alguém que ela não tem poder nenhum? E olha só, paradoxo da crítica. Quem critica não faz bosta nenhuma. Olha que interessante. Às vezes tu vai lá, a pessoa tá te criticando. Ah, olha só, Angélica, comecei a fazer vídeo. E, de fato, gente, se tu começar na internet, começar a fazer vídeo, e talvez esse podcast, um dia eu vou dar risada dele. Porque eu vou achar que, meu Deus, como eu fiz muito ruim. E tu tem até que te envergonhar do primeiro podcast, da primeira live, porque senão tu tá começando atrasado. E eu tô aqui pra te dizer isso. Aquela pessoa que te julga, que te diz, ai, tu não tem que fazer, ela não faz bosta nenhuma. Só que como ela não quer fazer bosta nenhuma, ela te critica pra fazer o quê? Pra ti também não fazer. Porque adivinha só, o bola murcha, ele não quer encher, mas ele quer que tu esvazia. Gente pra criticar e botar pra baixo tem um monte, né, Angélica? Exato. E a gente tava falando sobre isso antes de começar, né, nossa conversa aqui. E nunca é tarde pra começar. E sempre é cedo pra desistir. Pega essa, então. Nunca é tarde pra começar e sempre é cedo pra desistir. Então, assim, eu tenho certeza que
aonde tu tá e que esse podcast chegue no maior número de pessoas e que também sirva de inspiração. Para daqui a pouco mais tu veja, olha só, eu sou bem normalzinha. Apesar de eu achar até que às vezes eu não sou, né? Mas assim, eu tô aqui também me desafiando. Porque é o meu primeiro podcast. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que tu nasceu pra isso, de dizer que essa pessoa estava muito errada. Mas não dá também, né, pra gente modelar nossa vida por aquilo que esperam da gente, né? Também, antes de começar aqui, foi muito legal, que a Angélica fez um momento aqui de centramento. Vou tentar explicar com as minhas palavras para ver se eu consigo alcançar o nosso público aqui. Como se fosse um momento de relaxamento pra gente poder começar bem e tal. E foi tão bom, assim, deu até vontade de me emocionei, porque a gente precisa tanto disso, né? Que alguém que bota a gente, que acalme a gente, que fale coisas boas pra gente, que fale que a gente pode. Tu que tá assistindo agora o podcast, quer trazer tua marca pra cá também pra falar sobre os seus serviços, ou só participar, ou quer montar um negócio, tu pode, né, Angélica? Exato. E também pode procurar a Angélica, né? Pra com certeza conversar sobre toda essa... E uma coisa interessante que tu fala assim, aí as pessoas olham pra mim e falam assim, mas Angélica, olha só, tu já fez curso demais, tu já estudou demais, eu acho que tu não precisa mais fazer curso. E eu, oi? Depende. Se eu quiser ficar onde eu estiver, talvez eu não faça mais curso, talvez eu não faça mais mentorias, talvez eu não invista mais, mas se eu quiser mudar de nível, eu preciso. Então, não importa o nosso nível de conhecimento, a gente precisa de alguém que cuide da gente. Então, hoje eu faço parte de 2 Mastermind, eu tenho 2 pessoas que cuidam da minha... Uma mais voltada para o financeiro, uma mais voltada para a minha mente. Porque, senão, eu também não dou conta de cuidar das pessoas. Então, eu também tenho que ser vista. Alguém tem que cuidar de mim. E essa parte eu trago para esse podcast, né? O que tu precisa hoje ter na tua vida que tu não tá conseguindo? Qual será o resultado que tu almejaria? O que tu precisa? Qual é a tua meta para 2024? E se tu não fez, faz agora, porque tu tem que ter meta. Meta é o Waze, né? Para chegar lá, tem que ter esse caminho. Mas o que tu precisa que tu não tá conseguindo? E talvez o resultado que tu não tem hoje tá relacionado com uma decisão que tu não tomou, ou uma mentoria que tu não fez, um investimento num curso que tu não pagou. Porque quando eu comecei, eu costumo falar que é abrir carteira. Quando eu comecei a abrir carteira e pagar mentorias, pagar alguém para investir constantemente nisso, meu resultado mudou. E ainda estou para falar que, quer tu acredite ou não, se tu acha que tu tá parado, não vai estar. Ou a gente está crescendo, ou a gente está descendo. E eu trago essa reflexão para ti. Tu tá crescendo ou descendo? Porque não tem parado. E quer tu acredite, não existe parado, né? Ou cai ou sobe. E essa fica para ti pensar e refletir. E além das suas dicas, tem livros, né, que tu trouxe aí para... Exato. Então, assim, às vezes a pessoa eu sou a pessoa que eu tenho uma frase que é assim, eu tenho mais livros do que sapato. Eu também. Que bom. Então, assim, eu gosto muito de livros. E quando eu comecei, o primeiro livro, que até não está aqui, mas é da mesma autora, da Rhonda, que é O Segredo. Então, para quem está começando, eu vou dar aqui 3 dicas de livro. Então, pega essa dica. 3 dicas de livro que pode te ajudar nessa caminhada do autoconhecimento. O primeiro deles é o livro do Segredo, que é da Rhonda Horta, que ele traz um pouco da lei da atração. O segundo dele, que está até aqui com nós, que é da Biologia da Crença. Esse livro, ele é fantástico. Se tu não entendeu lá no início que eu trouxe daquela parte do poder da mente, esse livro vai te falar. E esse autor, esse cientista, ele comprovou através de experiências que a gente não é refém da nossa história genética, que a gente é o que a gente vibra. Então, ele é muito interessante, eu gosto muito dele. E tem o outro, né, do Dale Carnegie, que é Como Viver a Vida e Evitar Preocupações. Eu gosto muito desse livro. Então, esse livro também, no momento da minha vida, ele me ajudou muito, assim, ele é um livro muito didático, ele conversa com a gente, e ele também é muito importante. Então, eu não sei qual o livro que tu vai escolher, mas escolha alguma coisa para te melhorar o teu conhecimento.
E além dos livros, coisas que impactaram a minha vida é o investimento, né? Em mentorias, isso me ajudou muito, investimento em terapias, mas também está em ambiência. Então, por muito tempo, eu tive numa ambiência que eu era a pessoa mais esperta da rodada. Alguém aqui se identifica com isso? Eu era a pessoa que mais sabia, a pessoa que mais tinha as respostas. Então, aquela ambiência, ela não me levava para um nível maior. Aquela ambiência, ela não sonhava com coisas que eu sonho hoje. Então, é como se eu não crescesse. Mas pro meu ego, adivinha só? Olha aqui, olha só que armadilha, era muito bom. Eu sabia, eu estava ali, tinha conhecimento. E eu aprendi uma coisa que tu tem que estar num lugar que tu seja o pior da rodada. Porque se tu tá numa ambiência que tu é o melhor, tu tá na ambiência errada. Mas a ambiência é ruim, troca a ambiência. Mas é meus parentes. Tá bom, não dá pra deletar os parentes, mas dá pra evitar e ir pra uma ambiência melhor. Escolha estar com pessoas. Por isso que eu gosto muito das mentorias de grupo. Porque às vezes aquela mulher, ela não tem uma ambiência em casa que leve ela pro mais. E quando eu trago pro grupo, a pessoa, além de trazer a cura para sua vida, ela também consegue conviver numa ambiência melhor, em pessoas que estão querendo ir para o mais da vida, e isso é um transbordo, isso transforma. A ambiência nos leva mais rápido para o próximo nível. Que obriga a querer crescer também, né? Eu acredito muito nisso que tu tá falando. Exato. Existem aquelas situações que são as exceções. Ele nasceu num lugar muito ruim e ele ganhou o mundo. Tem, mas a pessoa faz muita força. Quer ir mais rápido? Vai para uma ambiência que te leva para um nível maior. A ambiência vai ajudar muito. Uma frase que tu me falou antes da gente começar aqui, que foi muito boa de ouvir. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Pra gente ir melhor e seja... E apesar, tu falou também uma frasinha que tu falou que me chamou a atenção, que foi, eu sou normalzinha, né? Falou brincando ali. Mas antes tu me disse algo do tipo... tu é boa do jeito que tu é certa do jeito que tu é, né? Alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é sobre isso, assim, né? Eu acho que... E aí, que tu me disse agora me remeteu a uma frase que eu já vi um tempo atrás, sobre esteja entre os melhores, esteja com os melhores, né? Seja como eles, seja no meio de quem tu admira, né? E aí isso te obriga a ser melhor também. Te obriga de uma maneira positiva, né? Porque obrigar não é bom, né? A ambiência, ela faz assim, o que eu sinto na ambiência? Hoje, como eu disse, eu faço parte de 2 Mastermind. A ambiência, ela faz o que elas me levam para um próximo grupo. Eu tenho um Mastermind que é de terapeutas. Que eu tô com uma consteladora que é a minha mestra, que ela é uma grande mestra. Que ela faz constelação há muito tempo. E a outra ambiência aqui é de negócios. Então, tu precisa estar nessa ambiência para fazer o que essa ambiência ela te leva, sabe? Flui com mais facilidade. Tu tem acesso à informação. Porque a nossa mente, ela precisa de imagens. Só que olha só, como tu vai viajar para fora do país, se tu não procura essas imagens, se tu não convive com ninguém que te mostra a foto que fez uma viagem para fora do país? Como tu vai trocar de carro, se na tua família ou naquela ambiência o teu carro é o melhor? Então, tu não tem aquelas imagens ali para te almejar, para te cocriar, porque tu nem pensa naquilo. Então, a ambiência, ela faz isso. E pegando esse gancho, então, que tu trouxe, isso me ergueu. Então, quando eu fiz lá 1 ano e 3 meses atrás, que eu voltei do curso, quando eu quebrei a caixa, falei assim, agora a gente vai fazer live, e eu fiz a live do Destrave. Então, eu peguei minhas amigas e falei assim, olha só, não quero saber, vocês aceitaram, estavam de carona comigo, e a minha amiga, elas vão estar aqui assistindo esse podcast. Eu disse assim, vamos fazer as lives do Destrave. E a gente foi para fazer essas lives, e eu disse para elas assim, o nosso jeito é o jeito certo. E as pessoas não estão nem aí pra gente. Olha só que interessante. As pessoas não estão nem aí pra gente. E ela também, ela é jornalista, que já nos deixou, Glória Maria. Ela deixou um legado muito grande. E ela usava uma frase assim, eu vou morrer. Então, quando eu morrer, as pessoas não vão trocar de lugar comigo. Ninguém vai lá pro meu caixão pra ficar no meu lugar. Então, por que eu vou me importar com as pessoas? Eu não tô nem aí. E assim, eu falo e me arrepio, sabe? Eu sinto a emoção, porque é isso que eu penso. Cara, as pessoas não estão nem aí. Nem aí. Então. Principalmente as que estão julgando. Olha só. Essas é que não estão nem aí mesmo. Eu vou falar uma coisa, que não é segredo, tá?
A gente vai morrer. Vou pegar lá. E se a gente vai morrer, por que tu fica te portando com os outros? Na hora de tu morrer, sabe aquilo que tu falou pra mim? Eu vivi a vida que tu queria. Agora chegou a minha hora de morrer, tu morre por mim e aí eu fico aí? Não vai acontecer, não vai acontecer. Então assim, vive a tua vida, o teu jeito é o jeito certo. A ambiência, ela é legal, mas tu tem que entender que cada pessoa tem um processo. Eu tenho o meu processo, tu tem o teu processo. E as pessoas, e aí muitas vezes, quando a gente fica preocupado com o outro, é ego. Porque o nosso ego que não nos deixa a gente crescer. O nosso ego que é perfeição e não tem perfeição. O perfeito já morreu, não tem perfeição. Se eu esperasse tá perfeita para vir falar do seu podcast, adivinha só? Eu não ia vir. Porque eu não tô perfeita. Graças a Deus que eu não tô perfeita. Porque a perfeição não existe. Quem é que é perfeito? Não Ninguém. é perfeita. Então, assim, a gente vai errar e tá tudo certo. E assim, só que o que acontece? O erro, ou eu não estar melhor, não quer dizer que eu vou me acomodar. Eu entender que isso faz parte do meu processo. Quando eu comecei a fazer academia, que eu treino há muito tempo, então o exercício físico faz parte da minha rotina, faz parte da minha filosofia de vida, porque eu acredito em 3 pilares, tá? Pega essa. 3 pilares, essa tríade que eu acredito. Mente, corpo e espírito. Por muito tempo eu só alimentava o meu corpo na academia. Aconteceu? Não aguentei. Aí eu comecei a alimentar só o meu mental e o corpo. Eu também não dei conta. Então eu precisei alimentar o meu espiritual. Então hoje eu trago essa tríade. Esses são os 3 pilares que eu acredito. E na minha vida, eles precisam ter essa sequência, eles precisam andar junto. Mas uma frase que eu lembrei agora de Sócrates é: conheça a ti mesmo e conhecerá o mundo. Então, para te alavancar na vida, tu precisa só te conhecer. E eu tô aqui para te falar, eu sou a prova viva. Quanto mais eu me conheço, melhor resultado eu tenho. Então, tu não precisa ficar te preocupando com o outro. E agora essa aqui, vamos ver se alguém vai se identificar. As pessoas começavam a cuidar da minha vida. E aí eu comecei a dar presente para elas. Dava uma ninhada de gato. Aí eu pensava, cada gato tem uma vida, um monte de gato para elas cuidar, um monte de vida para se preocupar. E o que é engraçado? Para de cuidar na vida do outro, não tem nada a ver. Vai cuidar da tua. Tu já tem uma vida, ela é tua e única, e cada pessoa é singular. Então, tu tem a tua vida para cuidar. E se tu cuidar dela, nessa passagem aqui, já tá de bom tamanho. Já é bastante coisa para resolver. Então, eu não sei se tu vai te inspirar ou não, mas eu espero que isso faça sentido. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai fazer sentido na tua vida. E entender que a única pessoa que tu tem que te preocupar é contigo. Porque quanto mais tu investir em ti, quanto mais conhecimento tiver, quanto mais acesso tiver a esse universo da mente, com certeza tu vai ter um melhor resultado de vida. Então, assim, quem tá ouvindo aqui se inspirou, né, nas dicas da Angélica, quer ser atendida por ela, vai em qual Instagram? Fala pra gente. Vai estar escrito aqui na descrição, mas fala pra gente como é que te acha nas redes sociais. Então, o meu Instagram é Angélica Oliveira Mentora. Então, @Angélica Oliveira Mentora. Vai lá, inclusive vai lá e fala que tu assistiu esse podcast. Vai ter um link aqui do formulário para ti. Nesse formulário, eu vou selecionar as melhores pessoas para ganhar, então, uma sessão de mini grafológica comigo. Mas se tu for lá no meu Instagram e me seguir e falar, olha, eu assisti teu podcast, tu também vai ser presenteado, principalmente agora aí, nesse mês aí da mulher, tá? E antes de finalizar, eu gostaria de trazer, porque eu acredito que a minha contribuição para o mundo, ela sempre pode ser maior. E eu gostaria, então, de trazer algumas coisas bem práticas para a pessoa fazer. Angélica, eu tô assistindo teu podcast e eu quero já ter um resultado diferente. Então, primeira dica que eu dou. Se alegria é a maior frequência, eu uso uma técnica dentro das minhas mentorias, que é a técnica de sorrir. E parece simples, mas, gente, as pessoas não sorriem. Como é que a gente faz, então? Mas tu não sabe minha vida, tá passando corrido o dia. Eu gosto de usar caneta Bic, né? É mais tradicional. Uhum. Pega ela, tu vai atravessar na tua boca e tu vai fazer esse movimento aqui, ó.
E o que acontece? A tua mente inconsciente, ela não sabe se tu tá rindo ou não, e ela libera a substância da alegria no teu corpo. E tu pode fazer esse exercício, de tudo que eu vou falar aqui, tu pode fazer de 2 a 3 vezes, de 2 a 3 minutos, ou quando tu sentir vontade. Otimiza o teu tempo. Ah, tá indo de carro, tá indo de ônibus, tá indo pro trabalho, pega lá a canetinha, um lápis e fica ali, ó. Marca o tempinho, faz. Então, alegria, né? Pra gente fazer o quê? Aumentar nossa vibração, para fazer que a gente melhore o nosso resultado. Outra dica que eu gosto é o elástico. Então, eu tenho aqui, ó. O que significa isso? Isso aqui é vigiai. Por quê? Não pensa você. Eu tô nessa caminhada do autoconhecimento há 10 anos, me melhorando. Mas eu não tô bem. Claro que não. Essa caminhada, ela segue. E eu tenho que me monitorar. Então, o elástico, ele funciona para a gente trabalhar alguns comportamentos, corrigir, trazer para a consciência. Eu não sei o que tu deseja trabalhar, mas às vezes tu quer trabalhar algo. Ah, eu não quero mais comer doce. Toda vez que der vontade de comer doce, né? Traz o elástico para quê? Por que funciona esse elástico, Angélica? Como assim? Que história é essa? Agora sim. Tá louca de ver essa mentora aí. O elástico, ele funciona assim, ó. Nossa mente, ela aprende por repetição ou por emoção. Então, emoção, amor e dor. Prazer, dor. E repetição eu começo a fazer, daqui a pouco mais. Eu quero gravar uma live. Grava. Depois vai sair do jeito que tu quer. Faz algo, repetição. E emoção. Então, o elástico, ele funciona para isso. Para trazer à tona essa emoção para te aprender, tá? E outro comportamento que eu gosto de trabalhar, ou melhor, trabalhar comportamentos através da nossa postura. Então, o nosso corpo, ele comunica todo o tempo. Na verdade, tudo comunica. E como a gente faz, então? Quando a pessoa está triste, ela está mais deprimida, ela vai fazendo o quê? Ela vai se encurvando. Então, tem uma pose que eu gosto de usar para os homens, eu chamo de super-herói, e para as mulheres, da pose da Mulher Maravilha, que vai ficar em pé, posição, aquela pose da Mulher Maravilha, né? Mãos fechadas, mão na cintura, cabeça erguida ou reta e ficando nessa posição. Nessa posição, simplesmente por fazer isso, ela é uma posição de coragem. Então, se tu ficar nessa posição de 2 a 3 minutos, por algum tempo, e fazer, eu costumo dizer que o hábito, ele precisa de 21 a 28 dias para ele ser consolidado. Então, se te inspirou, faça esses exercícios de 21 a 28 dias e perceba o que vai mudar na tua vida. Começa a agradecer todo dia, acordou, agradece. Eu costumo ver as pessoas, faltou luz, a pessoa reclama. Não tem internet, a pessoa reclama. Mas todo dia que teve luz e todo dia que teve internet, tu não agradeceu? Então agradeça, aprenda a agradecer, aprenda a sorrir, né? Pratique gentileza, faça isso. Decida um ritual. E a nossa mente, ela gosta de rituais. Então faça um ritual para te fazer todos os dias. E depois ele já vai virar um hábito. De 21 a 28 dias, o hábito positivo está estabelecido. E o hábito negativo, 3 dias. Opa, como funciona? Então, só para trazer um exemplo aqui. Eu adoro praticar atividade física. E isso faz parte da minha vida há muito tempo. Só que olha que incrível. Se eu ficar 3 dias sem praticar exercício, no 4º dia, eu tenho que fazer força. Se eu ficar 5, meu Deus, tem que ir de arrasto para academia. Aquilo lá é um troço assim, aqui. Mas, Angélica, tu acabou de falar aqui, ó, tá gravado que tu gosta. Sim, eu gosto, mas eu sou normal e ele funciona para mim como funciona para qualquer outra pessoa. Então, o hábito está estabelecido. Ao mesmo tempo que as pessoas, quando fazem de 21 a 28 dias, o hábito positivo também está estabelecido. Então, nessa sequência, é importante estabelecer um hábito, um ritual e depois vira rotina. E eu tô para afirmar aqui que hoje muitas coisas que tu fazes já é automático. Acorda, sai de casa e nem percebe. Daqui a pouco lá, será que eu fechei a porta? Porque já está no automático, já está no estado de hipnotizado. Então traga para o ritual, tenha rituais que fazem sentido para tua vida. Maravilha. Sabe que
A gente tá se encaminhando aqui, né, para o final do nosso podcast. E eu queria te falar uma coisa. Tu fez uma diferença no meu dia hoje, real. Eu tenho uma coisa que eu acredito muito, assim, que quando a gente fala, hoje, ainda mais com essas redes sociais, né? E aí parece que é uma disputa de quem é mais feliz, quem não é, e são imagens, muitas vezes, não são verdadeiras, né? E o debate sobre ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. E eu acredito, que sucesso não é igual para todo mundo. Para mim, sucesso é ser feliz. O máximo que eu consigo. Né? Nem todo mundo consegue a plenitude. E eu acredito muito nesses rituais. Eu faço eles também. E chegar feliz no final do dia é um dos meus objetivos. Sempre quando eu acordo de manhã, com todas as minhas situações, é ser feliz no final do dia. E tu fez o meu dia mais feliz, de verdade mesmo. Já que tu deu tantos testemunhos, eu tô dando o meu aqui agora. Eu vou voltar mais feliz pra casa hoje. Pode ter certeza absoluta. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Gente, sigam a Angélica nas redes sociais. Procurem ali, tem a mentoria que ela vai dar, tem o formulário para preencher ali para poder ganhar, fazer parte ali de uma dessas técnicas ali de leitura da letra, que ela explicou bem ali. Eu não sei falar as palavras certinhas, mas ela explicou certinho tudo, tá bem explicado. Acho que quem não ficou curioso aqui, no mínimo curioso com isso tudo aqui, não viu direito. Mas se tu tá aqui me ouvindo agora, é porque tu assistiu esse episódio, se tu chegou até aqui. Se inscreve no nosso canal, aproveita toda a grade de conteúdos que nós temos ali já falei para procurar a gente, fiz o nosso jabá já de publicidade, acessa a gente ali para poder também trazer para cá, porque é o seguinte, a Angélica me fez mais feliz hoje, deu um monte de dica legal para as pessoas que estão assistindo a gente, e é por isso que ela tá aqui no Destaques e Tendências no canal OT Play TV. É isso? É isso. Obrigada. Eu agradeço muito então eu cumpri minha missão. Porque quando eu saí de casa, eu sempre saio assim, eu estou a servir. E eu quero que no mínimo uma pessoa seja impactada quando eu vou abrir a boca para falar. Porque aqui é vida real. E muito bem. Então tu realmente já fez o meu dia ter valido a pena. Ter saído de casa aqui já valeu a pena. Porque assim, eu falei assim, olha só, Senhor, eu tô para servir, mas eu quero que no mínimo uma pessoa seja impactada hoje. No mínimo uma, e tá aí, ó, comprovação. É isso aí. E ter sucesso é exatamente isso. Ele pode ser para cada uma pessoa, e para mim ter sucesso hoje é exatamente isso. Se eu conseguir impactar uma pessoa por vez, eu já tenho sucesso. E ao mesmo tempo ter felicidade, porque isso me faz muito feliz. E faz eu cumprir a minha missão de vida. Muito obrigada. Maravilhoso. Então, muito obrigada aí, foi um prazer essa conversa. Eu sou a Simone Dutra e esse foi um Destaques e Tendências no canal OT Play TV. Obrigada, beijo, boa noite. Seja feliz.